Bom dia para todos e todas, sejam muito bem-vindos aqui na Fundação Maria Luísa Oscar Americano. Sou Eduardo Monteiro, sou diretor cultural aqui, e hoje a gente tem o prazer de receber Clotilde Pérez, nessa série Relações Amorosas em Pauta, que é a curadoria do Hélio Futsal Brasil, que fala, na realidade, do amor sobre vários pontos de vista. A gente pode dizer que é uma série, digamos, multidisciplinar, né? Então hoje a gente tem a Clotilde falando sobre a perspectiva do universo do consumo. Clotilde é semioticista, é diretora da Escola de Comunicações e Artes, professora da USP e atualmente diretora da escola. Então, queria passar agora a palavra para a Clotilde, né? Agradecer muito a presença dela, Clotilde. Bom dia a todas e todos, um prazer enorme estar aqui. Gostaria de iniciar agradecendo ao Eduardo e ao Érico pelo convite. Não é uma honra, uma alegria, uma felicidade estar aqui com vocês. Uma plateia tão especial, não, tão afetuosa também, não é? Pessoas tão queridas aqui. E foi assim, super difícil tentar encaixar esse tema dentro do consumo, porque ele é vastíssimo. Eu tentei aí criar, né, uma linha aí de raciocínio, mas de fato o amor é extremamente presente nas relações de consumo. Então parece muito menos charmoso falar de amor no consumo do que na literatura, do que na ópera. Certamente é menos charmoso, mas certamente é muito mais presente porque está no nosso cotidiano, né? Nos atravessa o tempo todo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Aliás, eu preciso dizer que o Eduardo é um semioticista publicitário, porque o título foi ele que deu, é o marketing das relações afetivas, o amor vem de tudo. Então, além de pianista, diretor, gestor, diretor cultural, ele é um semioticista publicitário também. Bom, o amor vem de tudo, sim. Bom, o mercado vende absolutamente tudo, né? O capitalismo contemporâneo não se ele não se basta na produção de bens, na produção de serviços, na oferta de acessos, ele vai cada vez mais buscando essa expansão em direção ao caminho da estética, né? O Lipovetsky escreveu A Estetização do Mundo, que é um livro que eu gosto bastante, onde ele fala exatamente isso, esse crescimento, né, da estética, ela entrando, penetrando em todos os interstícios da vida, não é? Ele dá o nome de capitalismo artista, afetivo, transestético, e no fundo, o que a gente percebe é que o capitalismo, né, notou que nós somos seres incompletos. Algo que a religião ou as religiões plurais já tinham percebido há muito mais tempo, não é? Essa citação eu gosto bastante, né, do Lipovetsky do Serrois. A justificativa fundamental do capitalismo artista é a elevação perpétua do nível de vida, o bem-estar para todos, as satisfações incessantemente renovadas, a perspectiva de uma vida bela e excitante sempre. Não é? Acho que a gente entra nesse movimento, né, da ética para uma estética, pegando os autores que vão discutir a vida contemporânea. A gente pode falar de Lyotard, a gente pode falar de Giddens, de todas as discussões de diluição, de tensionamento das narrativas. E aqui, né, o bastante mal-humorado Kierkegaard, quando ele vai falar exatamente desse fracasso da vida ética, abrindo espaço para o crescimento da estética na vida das pessoas, não é? E o que ele sugere é que de alguma maneira, a frustração estética ela é mais plástica, ou ela é mais difícil de se consolidar, diferente da ética, não é? Então, o fracasso das experiências estéticas, de fato, é um pouco mais improvável. E aqui eu peguei algumas frases para a gente se divertir também, não é? Por que isso? Né? Porque no limite, né, o cansaço de Paris leva você a Butão. Né? Ou eu não poder comprar o J'adore da Dior, eu posso comprar o L'Amore, né? Não, Amore da Jequiti. Não é? Então tem muito mais opções para a gente buscar essa completude super, super, super transitória que é no consumo. Mas o ponto de partida de toda a busca, né, é simplesmente a certeza que a gente tem da morte. Não é? Então, acho que a gente conhece todas as discussões em torno deste tema, com viés filosófico, com viés psicanalítico. Então, isso é super consolidado. Né? O que a gente está buscando o tempo todo é, de fato, né, lutar contra essa certeza, da certeza da nossa finitude. Essa busca, né, de transcendência está intrinsecamente ligada à nossa condição existencial de seres absolutamente falíveis. Eu também gosto muito, enfim, do Otávio Paz, na Doble Llama, quando ele vai fazer uma discussão super sofisticada sobre o amor.
Então, o desejo de beleza, próprio do amor, é também desejo de felicidade. Não de felicidade instantânea e perecível, senão perene. O desejo do melhor se alia ao desejo de ter sempre esse melhor e gozar sempre sobre isso. Todos os seres vivos, não somente os humanos, participam desse desejo. Todos querem perpetuar-se. Então, é uma luta constante diante da nossa finitude. E a consciência da morte nos define. Então, por essa falta existencial, psicanálise, de novo, trabalhando bastante essa temática. Eu gostei, há pouco tempo atrás, vocês devem ter ouvido nos noticiários, vazou, né, um som da conversa do Putin com o Xi Jinping, e eles estavam falando sobre imortalidade, não é? Olha só, acho que a gente pode, né, realmente alcançar a imortalidade. Ou seja, está na conversa, está, né, no diálogo de todo mundo, inclusive desses dois líderes extremamente potentes, vamos assim dizer. É uma lacuna permanente entre o nosso desejo de sermos completos, infinitos, e a nossa realidade de finitude, né, de falibilidade e de morte, não é? Então, esse tema aparece em vários momentos, em eixos das mais diversos. Também gosto bastante desse trechinho, né, do Ouro de Tolo. Saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% da sua cabeça animal, é muito pesado, não é? Então a gente tem que lutar o tempo todo, buscar estratégias para conviver com essa certeza. O amor também é uma resposta. Por ser tempo, estar feito de tempo, o amor é, simultaneamente, consciência da morte e tentativa por fazer do instante uma eternidade. Todos os amores são miseráveis, infelizes, porque todos estão feitos de tempo. Todos são um nó frágil de criaturas temporais e que sabem que vão morrer, né? Então essa temática ela vai aparecendo e nos atravessando em múltiplas perspectivas. A completude sempre nos escapa, porque a nossa falta é constitutiva, ela é infinita, não é a falta, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um tênis, é uma falta, de fato, existencial. E o amor, né, é visto pelo prisma do Montoto, que é um psicanalista, enfim, muito próximo da gente, que trabalha conosco. Ele escreveu esse livro há alguns anos, Amor, Metáfora Eterna, porque, de fato, é o amor, né, o caminho parece que mais potente para que a gente alcance algum tipo de perspectiva de satisfação, né? Então, o amor é uma resposta que o homem inventou para poder olhar a morte de frente, ou seja, poder olhar, né, com o peito mais aberto, com algum tipo de orgulho. Por isso, o autor chama de amor, metáfora eterna. E esse amor se expressa em múltiplas formas, absolutamente muito diverso. Ele se manifesta no cuidado, se manifesta na atenção, se manifesta na aceitação, se manifesta no sexo. Ou seja, é muito amplo. Quando a gente fala de amor, a gente está falando de algo bastante amplo, bastante complexo. E cada uma dessas facetas a gente vai buscando, né, tentar preencher, né, combatendo aquela inexorável finitude, que às vezes aparece de uma forma mais simbólica, por assim dizer, aparece na irrelevância, aparece na indiferença, aparece no esquecimento. E aqui já dando alguns sinaizinhos, né, de como o consumo trabalha essas dinâmicas do amor, claro, com camadas e camadas de humor, para que seja um pouquinho mais palatável, não é? E aí são múltiplos os tipos de amor, não é o nosso, né, o foco central aqui, mas, enfim, os gregos já se debruçavam sobre isso. Amor de amizade, os diferentes tipos de amor, né? O amor, amizade por prazer, amizade por utilidade, e aquela amizade, né, ligada às virtudes, o encontro de duas pessoas virtuosas, que seria, né, na concepção de Aristóteles, a mais perfeita das amizades. O amor ágape, também super, né, debatido, trabalhado, e inclusive hoje muitas vezes aparece no diálogo com os livros, os textos de autoajuda, muitas vezes, não é? Mas aqui não era esse contexto, é o amor da caridade, com viés muito mais altruísta, né, muito mais voltado para o outro, inclusive entrando nessa dinâmica do sacrifício também. E o amor de Eros, não é? A visão apresentada por Sócrates, vai definindo Eros como encontro, filho de dois, vamos dizer assim, deuses bastante opostos, né? Um pai muito poderoso, Poros, e a mãe tinha que ser a mãe, né? A penúria, né? A mãe da pobreza, o que teria como consequência Eros se constituir na ambiguidade,
que é próprio do amor, né? Essa tensão entre vida e morte. Né? E é frequentemente, né, a gente lança a mão de Eros e eventualmente Cupido, né, numa tradição romana, relacionada a desejo, a saudade, a sensualidade, a sexualidade, ou seja, tem vários atravessamentos. Se a gente fosse falar sobre os signos da sedução no consumo, daria um seminário aí para o ano inteiro, porque é, né, uma temática que se entrelaça muito bem com Eros. Bom, e a falta nos impulsiona um movimento constante, né? Absolutamente constante. O Churran vai falar que Eros nos descentra, né? Eros nos coloca em direção ao outro. E ele publicou aquela sequência, né? O Churran publica aqueles livros curtinhos, né? Agonia de Eros, onde ele vai falar que a gente hoje está muito mais pautado na pornografia. Ele fala pornografia é palco de um, enquanto o Eros é palco de dois. O quanto o Eros está morrendo porque a gente não está disposto a se colocar em direção ao outro. Então, uma reflexão bastante interessante também desse diálogo. Porém, vivemos uma sociedade que domestica essa pulsão. Por que a gente não se coloca em direção ao outro? Por uma cultura narcisista do nosso tempo, não é? Extremamente voltada para o próprio eu. Um giro, né, absolutamente constante em si mesmo. Né? Então, ele fala, em determinado momento desse livro, sobre o inferno do igual. O quanto as nossas buscas são buscas por nós mesmos. Né? A gente vai buscando coisas tão específicas, que no fundo é o nosso espelho, que a gente quer, somos nós mesmos. Né? A crise atual da arte e também da literatura pode ser reduzida à crise da própria fantasia, ao desaparecimento do outro, ou seja, à agonia, a ideia de que o Eros estaria morrendo, nessa disposição do encontro com o outro. E esse movimento se torna absolutamente errático. Também aqui tem toda uma discussão a partir da metáfora da liquidez do Bauman. Ele destina, né, um texto específico, um livro específico que foi produzido no Brasil como livro, que é o Amor Líquido, que ele vai falar sobre a fragilidade, né, dos laços afetivos na vida contemporânea, dentro daquela metáfora da liquidez que ele já vinha, né, trabalhando há bastante tempo. Amar o próximo como a mim mesmo. Se eu amo alguém, ela ou ele deve ter merecido de alguma forma. Eles o merecem se estão tão parecidos comigo de tantas maneiras importantes que neles posso amar a mim mesmo. E se não são mais perfeitos do que eu posso amar neles o ideal de mim mesmo, ou seja, sempre voltado para si. E aí tem uma discussão enorme em torno das fragilidades dos laços na vida contemporânea. As relações cada vez mais se tornam conexões. Aquela imagenzinha ali, alguém está vendo? É um Chuckzinho ali, né? É um Chuck, é claro, é um meme. Eu, depois de bloquear alguém, enquanto a pessoa ainda digitava, né? Ou seja, de uma perversão brutal, né? Não vou nem saber o que a pessoa está falando. Então, né, essa possibilidade de interromper, de bloquear, de apagar, de tirar da minha frente, que a vida contemporânea que acontece no digital nos proporciona. Né? O Bauman vai chamar de relacionamentos de bolso, né? Essa coisa de você poder desligar, ou você apertar, ou você daqui a pouco põe de lado, depois eu pego. E eu lembro também de uma discussão já de alguns anos sobre deslizamento dos afetos, né? O quanto os afetos entre nós humanos dá trabalho. Né? Então tem um deslizamento que a gente, né, vai deslizando. Os pets hoje ocupam muito esse lugar, mas as plantas, a cultura material de consumo, porque é muito mais tranquilo. Se você briga com o seu cachorrinho, ele não vai virar a cara para você uma semana, né? Ele até pode virar a cara um pouquinho, né? Mas daqui a pouco ele está lá abanando o rabinho, então é muito mais seguro, não é? E claro, quanto mais a gente vai deslocando os afetos, não é? Como eu falei, para a cultura material, enfim, para as plantas. Eu lembro quando eu escrevi uma coluna sobre isso, né? Sobre os deslizamentos da festa, daí um monte de gente mandando e-mail, mensagem, pessoas desconhecidas dizendo que eu odiava cachorro. Eu falei, não, inclusive eu tenho. Mas isso não significa que eu odeio cachorro. As pessoas deslizam um pouco, né, este seu afeto para relações muito mais controláveis. Esse que era o ponto central. Né? E assim as lógicas da obsolescência, da instantaneidade, adentram as relações afetivas também. Né? Todas essas lógicas da vida digital passam a tomar espaço nas lógicas das relações afetivas também. E a liberdade, isso também é um outro seminário, né? A liberdade é totalmente redefinida. Né? Essa busca da liberdade como um valor máximo na modernidade
muito conectada a uma conquista política, né, uma existência libertária, passa a ser a liberdade o quê? De escolha no consumo, né. Então a liberdade é totalmente conectada à liberdade de escolher no consumo. Por mais enganoso que isso seja, como a gente vai ver, não é? Então, o consumidor ideal é um sujeito sem vínculos, livre para redefinir sua identidade a cada nova compra, a cada novo clique, a cada novo relacionamento. Outro aspecto que favorece muito, né, esse atravessamento e essa abrangência do amor, das relações afetivas no consumo, é que os desejos são vividos como direitos, não é? E não mais como algo a ser construído na nossa vivência. Então, o consumo acabou fornecendo muitas possibilidades de vivenciar desejos como direitos, ou seja, que você possa acessar via produtos, serviços e acessos, não é? E muito voltado para esse empreendedor de si mesmo, ou seja, um investimento em si é um direito, o direito à felicidade, o direito a ser bonito, o direito a ser jovem, o direito a ser magro, etc, 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 né? E o ato da escolha se torna-se o ritual que dá sentido à vida. A gente tem lá na ECA um grupo de pesquisa, que é o GES, que a gente trabalha muito essas dinâmicas ritualísticas do consumo, não é? Quando a gente fala o consumo como ritual, leva em conta tudo que vem acontecendo antes do que a gente chamava no passado de consumo, ou seja, do que acontece antes da compra, durante, né, na relação com a cultura material e também com os mecanismos de descarte ou ressignificação, não necessariamente a gente joga fora, né, por exemplo, uma embalagem. Então, essa dinâmica ela ficou muito mais complexa, ela ficou muito mais presente na vida. Então, se eu estou no feed de uma marca, se eu estou num corredor do shopping, eu estou consumindo, mesmo que eu não comprei nada. Aí tem o momento da compra, depois tem todas as relações com a cultura material. O jeito que eu guardo, onde eu guardo, se eu exponho, se eu não exponho. Alguns desses rituais são tão bem trabalhados pelo consumo que dão origens a produtos. Por exemplo, a Pandora, que tem lá o seu emblema, que é a pulseirinha, né, a pulseirinha que você vai colocando nos berloques, fizeram o estojo no formato da pulseirinha. Ou seja, eu continuo vivenciando a experiência Pandora até na hora de guardar a pulseirinha da Pandora, não é? Então essa noção de ritual de consumo, ela nos ajuda a entender como a gente vai se relacionando com a cultura material e imaterial do consumo a partir dos estudos que vêm da antropologia, né? Do que é um ritual. A ideia de formalidade, a ideia de repetição, tudo isso está presente, né, no ritual que a gente vem estudando há muito tempo, ritual de consumo. E como isso vai para o digital. Pode ser, inclusive, de uma maneira muito mais perversa, não é? Porque no digital as escolhas são já pré-determinadas, ainda que a gente, né, não pareça para a gente, não é transparente para a gente. Então, quando a gente escolhe alguma coisa, a gente está escolhendo dentro de um set que foi previamente determinado. Então, é uma ideia de liberdade bastante enganosa, não é? Então, ao escolher, estamos também escolhendo a nós mesmos, né? Porque a gente vai escolhendo coisas tão específicas, né, que falam tanto, né, com o nosso self, que vai, de fato, reforçando também todas as nossas possibilidades de expressão. Então, o consumo passou a ser a grande expressão da identidade, né? Eu sou, né, aquilo que eu consumo, e aquilo que eu consumo e dou visibilidade nas redes sociais, não é? Então, o corredor do supermercado, o site de compra, né, o app de relacionamento, tudo isso passou a se tornar, tornaram-se instâncias de consumo, instâncias de vivência, de expressão da identidade de cada um, né? Então, é aí nessas dinâmicas que a identidade se dá. E a promessa final é sempre o quê? A plenitude por meio do consumo. E aí é muito interessante, né? Porque a religião falava da plenitude, falando religião de uma maneira muito genérica, não é? A religião dizia para a gente que a gente, né, ia ser completo na eternidade. O consumo diz, não, querido, é agora. Não é, não é na eternidade, é agora, é mais rápido, é bem mais rápido, né? Então é uma salvação aqui e agora, principalmente com esses três pilares, mostrando que a felicidade é possível, que a beleza é possível e que a juventude também, e de preferência as três juntas, não é? É assim que o consumo é tão sedutor, né? Ele se estabelece com tamanha sedução. E o que explica, então, afinal, essa centralidade? A satisfação absolutamente imediata, a possibilidade de eu me expressar
com muito menos dificuldades, com muito menos trabalho, como eu falei, diferente da religião, que dizia que era logo mais ali na frente. E o fracasso da vida ética e o niilismo moral também atravessam a nossa discussão, porque favorecem, né, a nossa performance, favorecem esse nosso polimento. Isso também trabalhado pelo Churran, trabalhado pelo Bauman, enfim, vários outros autores. E a instrumentalização radical e frágil dos nossos vínculos. As relações humanas tornam-se a principal fonte de nossa ansiedade. Se a gente olhar hoje o dia a dia, por exemplo, lá na ECA, na direção, eu estou lá há alguns meses, o Eduardo já foi diretor, foi vice-diretor lá da escola. Hoje a gente fala assim, o que traz mais ansiedade são as relações, não é? Na nossa vida lá de gestão acadêmica, mas isso está em tudo. As relações são a causa mais fundamental, né, das tensões. E por isso a gente percebe vários autores tentando entender o isolamento. A Turkle tem trabalhado esse tema a partir do título Alone Together, né? É o junto, sozinho, sozinho, junto, que você está super isolado lá no seu quarto, mas conectado, não é? Então tem um pouco essa ambiguidade da solidão, ainda que esteja conectado. E dentro do contexto da inteligência artificial, ou das inteligências artificiais plurais, ainda mais, né, essa presença pode se tornar bastante artificializada. E a falta se manifesta numa carência. Né? Carentes, somos seres de afeto, queremos o tempo todo ser amados, 100% do nosso tempo. Né? Por quê? Porque ao ser amado, a gente entende, né, que a nossa existência vai sendo validada e o consumo vai nos entregando essa possibilidade. Ao mesmo tempo, essa carência se manifesta como um puro narcisismo, não é? Quando a gente olha, que a gente passa a desejar o amor mais como uma validação do eu do que, de fato, esse eros ideal de encontro com o outro. É muito mais uma validação de quem a gente é. E nos auto-enganamos acreditando que a completude é possível, né? Mas uma necessidade psicológica para nos mantermos absolutamente, vamos dizer, em movimento. Então a gente acredita que sim, que a gente vai se sentir mais completo no consumo. Então é um auto-engano constante. Outro aspecto, não é que o capitalismo afetivo vai transformando a nossa busca existencial por completude em um projeto de autoaperfeiçoamento. Então, quanto mais eu investir em mim, né, mais eu vou buscar, mais eu vou encontrar a felicidade. E o investir em mim significa basicamente consumir. Consumir, né, tudo, absolutamente tudo. Eu sempre brinco que essa campanha é muito antiga do Pão de Açúcar. Né? Assim, não, mas a publicidade mente. Bom, a semiótica mente, não é? Então, um pouco essa ideia, será que a gente fica mais feliz quando entra no Pão de Açúcar? Alguém fica mais feliz quando entra no Pão de Açúcar? A gente tem dúvidas até, né? Pode ser que sim, não é? Mas esse tema da felicidade é trabalhado, né, como uma vertente do amor de maneira absolutamente recorrente. Então, o mercado entra nessa equação. Ele assume esse lugar, né, de uma completude possível. Porque o amor humano é difícil, arriscado e assustadoramente líquido, como diz o Bauman. Então, mas o consumo não, está absolutamente dentro de uma possibilidade de controle. E aí vai de tudo, né, gente? Quando a gente colocou lá o título, lá, o amor, vem de tudo sim. Né? De maneira muito óbvia, como a paçoquinha amor, né? Porque doce, afeto, amor, coração, faz todo sentido. Numa parceria, paçoquinha amor faz todo sentido, porque não vender batom, não é? Então, o Boticário já se conecta com a paçoquinha amor e já tem ali batom, enfim, pozinho, etc, etc. Serenata de amor. Estou falando de coisas do passado, né, e coisas de agora. E as mercadorias, ainda mais do que no passado, foram absolutamente romantizadas. Não é? Tem um processo de antropomorfização das marcas, dos produtos, como nunca antes a gente viu. Elas têm vida, né? Elas se pronunciam, elas gostam da gente. Né? Então, onde tem amor, tem beleza. Ou nessa campanha da Diesel, né, que é um coraçãozinho penetrando o muro, né, que separa Estados Unidos do México. Não é? 30 anos espalhando amor, sazon. Não é? Não temperinho da carne, está espalhando amor, né? Não está temperando a carne, simplesmente. Então tem um processo bastante sofisticado de romantização. E o palco dessa oferta é o capitalismo artista, se a gente quiser usar esse conceito do Lipovetsky, que acho que é bem interessante.
E aqui uma outra vertente é entender como as marcas de luxo, principalmente essas de luxo, que são transnacionais, trabalham de maneira muito sofisticada essa possibilidade do amor, né, o acesso ao amor por meio de produtos. Não é? Que a perfumaria talvez seja aquela que tem maior investimento publicitário, né? Porque é o perfume, é o nome do perfume, a embalagem do perfume, a publicidade do perfume, a promoção do perfume, é tudo muito amor. Não é? E aí, às vezes, amor com sensualidade, amor com poder, amor com riqueza, são variações. Não é? E a gente percebe que a publicidade é isso, ela vai mostrar, né, uma miríade de possibilidades de aquisição de produtos e serviços tidos como bens existenciais, né? Ou seja, a gente precisa deles para ter algum sentido, para a nossa vida ter algum sentido. E uma marca forte é uma âncora no mundo líquido, não é? Então, se a gente quiser pegar essa tradição das tensões, das grandes narrativas, das tensões e das fragilidades das instituições, né, nas últimas décadas, a gente entende como a marca vai ocupar um pouco esse lugar. Está tudo sendo tensionado, está tudo, né, entrando num processo de liquidez, de fragilidade. Não, se eu sou uma marca forte, eu ocupo esse lugar. Talvez vocês se lembrem, durante a pandemia, as pesquisas que foram feitas no Brasil e fora. As pessoas esperavam mais das marcas do que de determinados governos a solução para a Covid. Por que isso? Porque as marcas estavam se mostrando mais fortes, mais sólidas, no nosso caso a gente já sabe por quê, né? Do que os governos. Mas isso não era só no Brasil. Então a promessa máxima é o amor. É a mercantilização da emoção mais fundamental que a gente tem, o amor. A Tiffany vem trabalhando isso de forma assim extremamente sofisticada há algumas décadas. Uma empresa que tem, né, uma marca que tem quase 200 anos e vem de maneira bastante consistente explorando, não é, essa nossa falta existencial, essa busca constante na nossa vida, e ela vai e entrega um objeto. Pode ser uma correntinha, pode ser uma chavezinha, não é? E ela faz isso com muita força, né? E não só em termos de produto, mas também com um investimento publicitário gigantesco em todas as mídias e transbordando todas as mídias. Caso ainda não tenha entendido, ela desenha. Não é? Então, assim, olha só o tamanho do brilhante. É o tamanho do seu amor. Não é? Põe pouco brilhante, pouco amor. Então, aqui é uma inteligência, claro, a gente está rindo, mas a gente sabe muito bem, né, que é uma inteligência publicitária em expressar numa imagem exatamente isso, né, o tamanho do brilhante, os brilhantes, os diamantes são eternos, não é? Então, ele tem que ser grande para mostrar o tamanho do seu amor. E o amor acolhe tudo, né? A promessa do amor em um mundo absolutamente secularizado torna-se a principal teologia possível, né? A forma como praticamos a nossa fé e a forma pela qual a gente vai buscar uma salvação. Ou seja, realmente acolhe todos os tipos. Não é? E aí tem as segmentações também do mercado e da publicidade. E a promessa de amor combate o medo. Né? Os produtos e as marcas, ao contrário, vão oferecer para a gente uma forma segura, uma conexão administrável, passível de controle, né? Então, de fato, traz mais segurança. E o combate à morte. Não é? Então, por que o combate à morte? Porque o consumo, na cultura material de consumo, se manifesta de forma absolutamente movente. A gente sempre vai ter, entre aspas, o último grito da inovação. Não é? Então, a conexão com a inovação é que diz, nossa, como a gente está vivo, agora é o iPhone 15, agora é o 16, agora é o 17, uau! Né? E é absolutamente infinito. Então, essa ideia de vitalidade e inovação explica muito essa conexão, o quanto o consumo ocupa esse lugar de uma completude, ainda que enganosa, de um combate à morte. E aí, tem uma segmentação enorme de produtos, e eu coloquei assim, eu inventei alguns nomes que eu acho que nos ajuda a entender o grau de inteligência estratégica do mercado e da publicidade e do marketing. Tem uma infinidade de produtos que eu chamo de antidestino. Então, assim, olha só, está envelhecendo? Não. Tem ruga? Não, dá para tirar ruga. Né? Tem muito pelo? Dá para tirar pelo. Tem pouco? Dá para pôr. Não é? Está gordinho? Dá para resolver. Enfim, tem solução para tudo. Não gostou muito da carinha? Faz harmonização facial. Então, o produto antidestino é aquele que, assim, você está indo em direção à finitude? Não. Vamos segurar isso aí. Pelo menos segurar. Alguns prometem, né, retardar
alguns parar. Mas, assim, há uma sofisticação enorme. Claro que aqui produtos cosméticos talvez seja um universo realmente maior, mas tem algumas intervenções, né? Botox. E Botox hoje é tão interessante porque tem Botox de tudo, né? Botox absolutamente de tudo, e tem até Botox de cabelo. Né? Botox de cabelo. É difícil a gente imaginar, mas tem. Ou seja, a palavra, o conceito serve para muita coisa. Né? Se retardar a passagem do tempo ou trazer, né, algum tipo de perfeição para algo que não está tão bom. Então, Botox resolve muita coisa. As cirurgias plásticas, né? O Brasil líder, né, de cirurgias plásticas no mundo, né? Isso diz muito sobre também quem somos, as facilidades de acesso e o valor, né, principalmente a valorização do corpo, isso é muito recorrente. E de emagrecimento, né? Os monjaros da vida, etc, etc, etc. Como chama? Fugiu o nome. Ozempic, né? Monjaro, Ozempic, todas as possibilidades aí, vamos dizer assim, medicamentosas, farmacológicas, de você se sentir feliz, se sentir bem, se sentir melhor, não é? E tem o clássico de tudo isso, que é o Viagra, não é? O Viagra também está dentro desse pacote. É de uma inteligência, publicidade espetacular, né? Olha, aniversário de 11 anos, que máximo. As campanhas são geniais, gente. Essas são mais antigas, né? O Viagra também é isso, é um produto antidestino, não é? Outro eixo que aparece com muita força, que eu estou chamando, né, esse é mais recente, dos nihilistas cool, né? Assim, olha, tudo bem, né? Eu não estou aqui disposto a ficar, né, negando o meu envelhecimento, mas caso de fato eu, né, queira manter este processo, ok, desde que eu tenha produtos e serviços para que eu me apresente de forma assim, muito estilosa, não é? Então, claro, esse é um mercado mais recente, mas que também cresce, e esse aqui tende a crescer até muito mais. As possibilidades de alimentos, de produtos cosméticos, para que você manter, né, para você manter esse processo de envelhecimento com muito estilo, com muita elegância. Os produtos para ressentidos é um mar, né? Um mar de possibilidades. Todos os ressentidos têm acesso, não é? Desde leituras do tipo coach quântico, não é? A constelação familiar sistêmica, ao Red Pill, né? São coaches que explicam como ser homem no mundo de crise da masculinidade, não é? E aí, o squeeze com frases motivacionais. Seja sempre você mesmo. Vá que você consegue. Ou seja, esse mercado aqui é uma diversão, porque tem muitas possibilidades e realmente cresceu muito. O Pondé tem as suas questões, né, mas às vezes ele tem frases muito boas. Né? Essa é uma que eu acho muito boa. Produtos dedicados a afirmar a igualdade das pessoas e a capacidade de todos atingirem seus objetivos ajudam a combater o ressentimento, não é? Então, é claro que ele, estilo Pondé, né, tirando um sarro, evidentemente, mas tem aqui realmente um eixo de produtos e consumos realmente gigante para tentar aplacar, né, essa sensação de ressentimento que, enfim, no Brasil é muito forte, começa principalmente de maneira mais brutal depois que a gente teve a ascensão da classe, chamada classe média no Brasil, 2003, 2013, depois a gente entra em 2014 no caos, né, e desde lá a gente não saiu. Então, pós 2014, a gente começa a ver em pesquisas, né, de consumo o crescimento do ressentimento em vários aspectos, inclusive no consumo também. Não é? E tem os produtos salvíficos, não é? Aqueles que trazem, né, uma possibilidade de bem-estar, de satisfação, enfim, em última instância, de completude, num caminho mais realmente de salvação, entre aspas, mais natural. E aí vai de tudo, né? Dos chás, né? Os produtos mais naturais, até abraçar a árvore. Né? Vai absolutamente de tudo. Né? Desses produtos, serviços, etc, etc. E os produtos também para a espiritualidade de luxo, tipo para o budismo light. Não é? Então, tem muita coisa aqui também, né? É um exercício do conhece a ti mesmo implicado, né, em bens e serviços de luxo, ou seja, com elegância, não é? Também é possível. E aí essa frase também é do Pondé, que é
Claro, de novo, para a gente se divertir, né? Só o luxo encara o sofrimento com elegância. Esse mercado também é gigantesco, onde você pode, né, aplacar as suas tensões, enfim, essa nossa, né, certeza da falência de maneira absolutamente sofisticada, né? Então aqui tem um outro universo muito potente. E claro que tudo isso acontece de uma maneira bastante teatral, bastante cênica, quando a gente percebe a vida também no digital, né, nas redes sociais. Não. Viver hoje, né, é performar. Né? E a gente vai fazendo uma espécie de curadoria, né? Toda vez que a gente escolhe o que a gente vai postar, a gente está buscando fazer uma curadoria, decidindo, né, o que a gente quer, né, como a gente quer que o outro nos veja. Não é? Então, a gente vai selecionando, vai curando, né, a nossa vida a partir desse olhar do outro, claro, mais um reforço nessa perspectiva extremamente narcisista das redes sociais, que foi também trabalhada Humberto Eco, né, em fevereiro vai fazer 10 anos que ele faleceu, não é? Ele falava muito dessa dinâmica narcísica das redes, né? E a tecnologia por trás desse palco. E aqui complica tudo, não é? Porque o algoritmo conhece melhor que a gente as nossas carências, né? Porque a gente vai deixando as pistas, né? A gente vai deixando as pistas no Google, a gente vai deixando as pistas no Instagram, a gente vai deixando as pistas para todo lado, não é? Então, toda vez que a gente vai, né, buscar alguma coisa de saúde, ah, não, tá com uma infecçãozinha, uma bactéria. Você vai lá, joga no Google o nome da bactéria, né? Bom, já deixou ali que você tá com medo, não é? Então, a gente vai deixando rastros. Ou quando a gente está, deixa eu ver fulano, como é que tá a vida do fulano, né? A gente vai stalkear alguém. A gente está deixando ali as nossas inseguranças, não é? Ou os nossos desejos quando a gente clica, deixa eu ver quanto é um pacote para Aruba, não é? Enfim, a gente vai deixando informações sobre as nossas, né, realmente carências, né? Então o algoritmo, né, tem essa possibilidade, tem essa possibilidade não, é o que ele faz, né? Captar esses nossos percursos, né? Vai captando os nossos percursos e vai entregar isso em forma de produto, vai entregar isso em forma de serviço. O que é cruel, vamos assim dizer, porque é muito eficiente, né? É muito eficiente. Então, o algoritmo hoje, né, essa lógica algorítmica, essa lógica da máquina, torna a oferta de amor no capitalismo estético extremamente eficiente. Você fala assim, mas como é que ele sabe? Não é? Isso todo mundo acho que já aconteceu aqui, né, em algum momento da vida. Nossa, como é que o algoritmo sabe? Não é? Então, a escolha dentro de parâmetros pré-determinados e o cinismo do algoritmo tem sido hoje o eixo de pesquisa nossa lá na escola, não é? Porque, de fato, é um cinismo brutal. A gente está falando do algoritmo, mas a gente sabe que está por trás disso. Então, quando você vê lá o jogo do tigrinho, não é? Você paga para ganhar. Ou seja, tem coisa mais cínica do que pagar para ganhar? Não tem. Não é? É de um cinismo brutal. Não é? Então, a gente tem hoje a nossa linha de pesquisa, né, em consumo está muito voltada para o entendimento das lógicas algorítmicas e dessa constituição do cinismo. E isso faz com que a gente tenha reivindicado a necessidade de uma governança algorítmica. Não é? Então, essa informação toda sobre o que somos, nossas carências, nossas frustrações, o que queremos, na mão, né, das big techs, assim, é inevitável, né, o grau de perversidade. Não é? Então, a necessidade do que a gente está chamando de uma governança algorítmica é o lugar que a gente, na linha de pesquisa, dentro do PPG-Com, que é o nosso programa de pós-graduação, tem assumido como uma universidade pública. Né? Que lugar é esse? A gente também tem que fazer a crítica, né? Isso é parte de quem somos, e buscar, né, reivindicar a necessidade de uma governança algorítmica urgente. Não é? A gente fica totalmente vulnerável. Né? Então, esse é um eixo também de pesquisa importante. Bom, e o amor, de fato, vem de tudo, né, que é o nosso subtítulo, sim. Né, como eu falei, era até difícil escolher que eixo a gente ia buscar aqui para conversar um pouco com vocês. E vem de tudo mesmo. Não é? Bom, peguei aqui alguns exemplos, vem de bolo, vem de doce, não é? O amor aos pedaços, inclusive estava no nome, mas vem de esmalte, perfume, clínica psicológica, né? Vem de... aqui tem vários, vou passar um só para vocês, eu vou passar um de 84, vou passar um mais velhinho. O quanto
né? O amor é presente. Vamos ver se ele abre bonitinho, sim? Momento nostalgia, né? Queijinho do coração vale por uma declaração de amor. Não, quando a gente lembra, né, isso super fofinho, com todos os problemas da nutrição infantil, que hoje a gente sabe, né, gente? Então a gente sabe bem, não é? Eu estava brincando com o Eduardo que essas crianças já são avós hoje, né? Mas, enfim, o tema do amor, eu não vou passar, a gente fiz aqui uma rápida seleção, né? Vem de tudo, né? Vem de Danoninho, Xambinho, Burger King, vem de goma de mascar, todos os produtos da Natura, do Boticário, ou seja, o amor é um tema realmente extremamente recorrente. Presente, claro, também em dinâmicas, em momentos muito promocionais, né? Dia das Mães, Dia dos Namorados, isso sempre, não é? Mas vendendo tudo, né? Dolly faz isso o tempo todo, não é? Mas, enfim, os produtos e serviços comunicados pela via do amor são extremamente variados, inclusive para lavar roupa, não é? Então, assim, é super afetivo lavar roupa. Homo lovers, não é? Os amantes aí de homo, falando do Dia das Mães, do Dia dos Pais, etc, etc, etc. Inclusive brincando, né? Aí vem o lado, né, do humor da publicidade, principalmente da publicidade brasileira. Claro que a gente está falando de amor, não está falando talvez de excesso de amor, né? Que é entre aspas, que é o corno, né? A publicidade, a campanha publicitária que o BK fez, as pessoas que assumiam esse lugar, né, de corno, botavam o chifre e ganhavam o sanduíche. E era no Dia dos Namorados, ou seja, brincando com essa posição. E um pouco essa ideia, né? Aqui tudo é feito com amor, tem tudo que é lugar, não é? E aí vem de mortadela, vem de tudo, né? Amor vem de... Ali é uma clínica de emagrecimento que é ali é um Jesus que ajuda a emagrecer, não é? Enfim, tem coisas das mais malucas. Jesus ajuda a emagrecer. Sadia é puro amor, né, gente? Da salsicha, né, ao frango, ao peru, pernil, é só amor, é o S salsicha que faz coração e vai para absolutamente tudo, não é? Bom, Nova York, né, a criação desse grande símbolo, né? Eu amo Nova York, hoje eu amo, né, enfim, a USP, eu amo a fundação, a gente pode colocar o que a gente quiser. Começa lá nos anos 70, se não me engano, 77, que um designer, um publicitário, tem essa ideia, né, e a partir dessa ideia ele cria uma campanha muito potente, lembrando que nessa época Nova York era violenta, não é? Então assim, tinha todo um cuidado, o prefeito querendo, olha, o que a gente pode fazer para melhorar, não só em termos de política pública, mas em termos de imagem. E foi o amor que salvou Nova York, não é? Ou seja, o coração, eu amo Nova York, claro, com muita política pública por trás, é evidente. Mas foi uma campanha muito poderosa e replicada, ainda que tenha ali a marca registrada, replicada mundo afora, não é? E aí vai para tudo, né? Fralda tem amor, sorvete tem amor, Veja tem amor, Airbnb, tudo tem muito amor. E, claro, esse coração, esse símbolo, né, absolutamente simétrico, né, pulsante, presente em vários tipos de produtos e também na cultura, vamos dizer assim, na produção cultural brasileira, nas séries, nas telenovelas, nos programas. Os programas afetivos são aqueles que têm maior audiência, se a gente quiser usar o eixo da televisão aberta, não é? Os programas de auditórios, a gente tem uma tradição enorme, desde lá, de, sei lá, Porta da Esperança, não é? Os programas que buscam encontros, afetos, são muito potentes. E um pouco isso, né? O amor vem de tudo, acho que todo mundo lembra, né? Meses atrás, 2, 3 meses atrás, aquela profusão de morango do amor, né? Que do nada a gente, quando era criança, pelo menos quando eu ia no parquinho, tinha maçã do amor.
E sei lá o que aconteceu, porque só agora morango resolveu ser morango do amor. E aí é tudo, né? Eu vou ler esse trechinho. Não é só sobre o açúcar. É sobre desejo, sobre estética, sobre afeto e pertencimento. É sobre o que acontece quando algo deixa de ser apenas doce e se torna culturalmente comestível. Um conteúdo que se mastiga com os olhos antes de tocar a língua, de penetrar o olfato. O morango do amor é o presente que se faz em casa, mas parece comprado fora. É artesanal, mas instagramável. É doce, mas performático. É um conteúdo comestível feito para viralizar. Bonito de ver, fácil de fazer, gostoso de compartilhar. A big idea, né, por trás dessa publicidade é a alegria acessível, o luxo replicável, a estética emocional do eu também posso fazer. Tudo isso é o morango do amor. Só que ninguém conta que o Brasil teve uma superprodução de morango. É por isso que surgiu o morango. Teve uma superprodução. Tem superprodução de morango, vai ter um monte de morango no Amor aos Pedaços. Ah, importou demais pistache, vai estar cheio de sorvete de pistache. Não é? São lógicas capitalistas que estão por trás, que a publicidade traz, né? Embala de uma outra forma, entregando essa completude possível, ainda que transitória, comendo o morango do amor. Não é? E o amor vem de tudo, porque é absolutamente o que a gente quer na nossa vida. O que a gente quer? Amor, não é? Então a gente sabe o quanto o consumo não criou esse desejo, nós somos seres desejantes porque somos humanos, ele apenas ouviu o mais antigo e primordial dos nossos quereres, que é ser amado, não é? E o que compramos, na verdade, é uma trégua, né? Uma promessa, uma nesga de completude possível que está absolutamente acessível. Com isso, eu encerro o que eu tinha preparado e, evidentemente, aqui super à disposição. Gostaria muito de poder conversar um pouco com vocês, porque esse é um tema que toca a todos nós. Muito obrigada, muito obrigada. Esse aqui? Bom, Clotilde, muito obrigado. Foi ótimo, uma delícia, né? Obrigada. Realmente a tua fala, a tua palestra. Então vamos lá. Geralmente eu espero pra gente levantar. Eu tenho medo de pergunta de amigo, gente. Não de medo. Não, pergunta muito simples. Parabéns, adorável Obrigada, a palestra. Pergunta de médico. Você não citou em nenhum momento a relação de afeto, amor, com dopamina, oxitocina, que perpassa a relação entre relações afetivas, alimento e consumo, né? Eu acho que seria uma adição interessante na sua brilhante fala. Obrigado. Obrigada, mas eu falei, é sempre um perigo, né? É amigo médico ainda. Não, com certeza, mas eu pensei em colocar aquele livro, como chama? A Era da Dopamina também, como referência. Não fazer uma discussão médica, porque evidentemente me escapa, mas sim, né, essa busca constante, não é? De dopamina em tudo que é tipo. Inclusive, a ideia, o quanto a dopamina penetra o mundo da moda, não é? A Andréa está aqui, né, me orientando também, que estuda moda, não é? O quanto ela tem um atravessamento, né, do dopamina dressing, ou seja, é um conceito, um tema, né, assim, farmacológico, mas que atravessa a vida do consumo. Não só na compra, né, de substâncias, mas essa ideia de uma estação permanente em todos os aspectos do consumo. Moda talvez seja onde mais apareça. Mas obrigada, você pode escrever esse capítulo, não é? E a gente faz junto depois. Obrigada, Mans. Mais perguntas? Bom dia. Professor, agora que você fala dos algoritmos, eu lembrei de algo muito específico que vem acontecendo comigo, que é a questão de que parece que você faz 30, 35, os algoritmos descobrem a FIV, né, a fertilização in vitro, e você começa a ser bombardeado de anúncios de todos os tipos, muito com base nessa lógica de congelamento de óvulos e tal. Eu fiquei pensando o quanto, a partir dessas lógicas algorítmicas do amor, a gente consegue não só potencializar o alcance, mas potencializar
pensar no público-alvo até de uma forma meio mais perversa ainda, porque você não necessariamente sabe se essa mulher tem o desejo ou não. Se essa mulher pode ou não congelar óvulos, enfim. Eu trouxe esse caso aqui, mas só para você debater, porque eu acho que eu queria te ouvir a respeito. Legal, obrigada. Carol também me orientando lá na USP. Então, Carol, isso é de uma perversão brutal, né? Que você deu um exemplo assim, muito forte, não é? Você está fazendo lá seu aniversário de 30 a 35 anos e começa a receber publicidade de congelamento de óvulos, é uma coisa brutal. Por isso que eu falei da nossa pesquisa sobre governança algorítmica. Isso não pode acontecer. Assim como não pode acontecer esse bombardeamento de empréstimo consignado para os aposentados. Não é? É muito perverso. E num país como o nosso, mais perverso ainda. Não é? Então, eu acho que a gente tem um lugar na universidade pública, de fato, de ter essa responsabilidade de chamar para si, como surgiu no nosso congresso lá na Espanha, em La Rioja, que a Carol também estava, que a gente falou sobre isso, né? O quanto a FELS, a federação que neste momento eu presido, Federação Latino-Americana de Semiótica, deve se pronunciar sobre a necessidade de uma governança algorítmica planetária, não é? Ou seja, que os governos assumam também esse lugar. E a gente está produzindo um texto justamente nesse caminho, levar isso para debate nas Nações Unidas, enfim, tentar ver onde a gente pode acolher. Eu acho que isso dialoga também com diplomacia científica, que é a área do Amâncio, da Angelina, esse lugar que a gente, né, de fato, tem espaço nas brechas de construir um caminho melhor. Então, assim, claro, eu só coloquei ali pequenininho, porque é algo que a gente está trabalhando de forma recente, mas absolutamente necessário, né, porque é muito perverso. Né, pode ser muito perverso. Tem sido já, né? Na Covid, vocês lembram? Enfim, o Ricardo, meu marido, está aqui, meus filhos também estão aqui, né? O Ricardo é médico, e lembro que na Covid começava a aparecer algumas coisas assim, plano de funerário para médicos. Eu falei, nossa, assim, ou seja, muito perverso, não é? Muito perverso. Obrigada, Carol. Mais alguma pergunta aqui? Não, é só um comentário. Oi, amigo, vai lá. Comentário, não um Ao comentário. Não é perigo, não. Brincando. Não, que eu acho que acho que é muito bom esse estudo que vocês estão fazendo lá na ECA, é fundamental, mas eu acho impossível para isso. Sabe, eu acho que entrou num universo, num deep web, sabe, que eu acho que isso daí a gente tem que estar preparado, entendeu? Mas não sei, é uma opinião minha, mega amadora. Mas... acho que não é amador, é isso, né? Acho que é atravessado, mas a gente tem que atuar em várias frentes. Uma frente que é absolutamente fundamental é o que a gente poderia chamar de uma literacia digital, ou seja, uma educação para a mídia, para as mídias plurais, não é? E isso desde muito pequenas, crianças têm que ser preparadas nesse caminho, ou seja, no caminho da educação. Mas não basta só isso, né? Também de algum tipo de regulação, que o problema é que muitas vezes é interpretado como uma interferência na liberdade de expressão. Então, a gente tem que cuidar muito que lugar é esse da regulação, desse que eu estou chamando de governança algorítmica, que não é você inibir a liberdade das pessoas, não é isso. Então, acho que tem uma frente que a gente precisa investir, e acho que a gente tem alguns centros onde isso funciona, mas a gente tem um país gigantesco onde uma literacia digital simplesmente não existe na escola. Então, a gente não... Tem que fazer tudo, né, Hamilton? Agora, se a gente vai conseguir é uma outra questão, não é? Se a gente vai conseguir estar um pouco mais protegido, vamos assim dizer. Claro que com a educação, não é? A gente tem autonomia para decidir. Não é? Obrigada, Hamilton. Bom dia, professor. Quer dizer, Bom boa dia. tarde. Boa tarde. Bom, primeiro, parabéns. Assim, fantástico. Muito Obrigada. gostoso. A gente sai um domingo de casa para ver tanto conteúdo de qualidade. E, na verdade, é uma pergunta mais de curiosa. O apelo que enfim, né, o amor vendendo produtos tem na América Latina, na população latina de uma forma geral, é o mesmo? A gente fala, esse apelo é o mesmo globalmente. Eu sei que, óbvio, tem campanhas, né, internacionais ali, mas eu fico pensando, sei lá, né, um país escandinavo, talvez, e por ter também, a gente assume que tem um nível cultural também, né, um pouco maior, enfim, mais preparado para esse tipo de coisa. Ou seja, em algum lugar do mundo existe uma blindagem contra
natural, né, da população contra esse tipo de apelo, ou não, a gente está falando de uma característica global mesmo? Muito legal. Qual é o seu nome? Cibele. Oi, Cibele, obrigada. Não, ótima pergunta, Cibele. Eu vou dar um exemplo. A gente tem um estudo sobre o Brasil, né, bastante forte e meio que permanente, não é? E este país é o único país do mundo até hoje que a gente tenha, né, no nosso radar percebido que o protetor de assento, sabe protetor de assento que você põe no aeroporto, né, é em forma de coração, não é? Nenhum país do mundo o protetor de assento é em forma de coração. Ele é uma bola, um retângulo, uma oval no Brasil. Já que eu tenho que fazer um buraco, vamos fazer um coração. Eu estou dizendo isso porque me lembrei agora. É claro que tem aqui uma matriz brasileira, latino-americana, latina, não é? Muito forte, muito forte. Quando você fala de um país escandinavo, tem blindagem, não vai ter uma publicidade desse tipo. Então não precisa ter blindagem, porque isso não é valor. Isso para nós é valor. Os afetos são muito valorizados no nosso país, na América Latina, nos países latinos. Quando eu fiz um projeto há muitos anos atrás sobre a Casa do Brasileiro, um eixo extremamente recorrente e transversal a classes sociais, claro, mais potente em classes mais baixas, mas transversal, é paninho. A quantidade de paninho que a gente tem em casa. Paninho é afeto, né? É paninho, muito paninho, não é? Rasgado, esgarçado, com biquinho, com bordadinho, com moranguinho. A gente ama biquinho. E o que está por trás disso tudo? Não é essa relação afetiva que a gente tem com... E o tecido é isso, não é? Então, claro que aqui a gente tem uma matriz brasileira muito potente, latino-americana muito potente, porque no México a gente encontra muito isso, na Colômbia. México, Colômbia, Peru e Argentina são os países que eu mais conheço de fazer pesquisa nesses países, não é? México tem muitas semelhanças também na questão do afeto, com expressões distintas, não é? Sei lá, um afeto mexicano um pouco mais dramático pela colonização espanhola em conflito com as civilizações, não é? Então tem um pouco mais ali de drama. Bom, Otávio Paz, né? Mas nos países, vou chamar aí, como você deu um exemplo, escandinavos, isso não conecta as populações, portanto, não está tão presente na publicidade. Não está tão presente. E aí as dificuldades que a gente... chega um fogão super inovador, desenvolvido em Copenhague, chega aqui no Brasil, uma marca brasileira que quer, olha e fala assim, que isso? Essa coisa reta, que não tem nenhuma curvinha. Não é? A gente gosta de curva, a gente gosta de afeto, a gente gosta de pano. E quando eu digo que é transversal, a gente encontra esses sinais também em classes sociais mais altas, menos evidente, mas também encontra, não é? Expresso de outras formas, não é, sei lá, talvez não tenha tanto paninho de morango, não é? Com os moranguinhos pendurados, mas a gente vai encontrar toalhas sofisticadas de fios egípcios, não é? Oi, Clô. Oi. Muito bom te ouvir sempre. Oi, Andréia. Eu sou a Andréia. Eu, escutando agora, eu pensei, por que não falar ou tentar tensionar a questão do deslizamento do afeto para a dificuldade que a gente tem de deslizar para algo quando a gente pensa em algo coletivo como a sustentabilidade, né? Quando a gente pensa a gente ter que ir para esse dinamismo, essa atuação, e se isso tem muito a ver porque a gente lida melhor com a questão estética do que no nível ético, se você poderia cruzar um pouquinho dessa questão da gente se distanciar desse coletivo, ou a gente não se encontra nesse outro, que é um outro mais uma dimensão coletiva. Mas antes de responder, acho que seria legal tanto você falar da experiência da máquina de lavar, que você fala que a brasileiro vai lá e abre. Isso é muito bom do afeto, que eu acho que essa história todo mundo tinha que ouvir também. Não, é muito afeto. Então, vou começar com essa, né? Eu fiz um projeto há muitos anos atrás. Bom, eu posso falar para a Brastemp, acho que a Kel até participou, né, Kel? Há muitos anos, né, Kel? Muito trabalho, há muito tempo, né? Uns 20, isso. E uma das questões que estava relacionada a design de máquina de lavar. E, claro, eles queriam, de todo jeito, enfiar a máquina de lavar com abertura frontal. Isso há 20 anos atrás. E a gente ia para as clínicas de produto, e aí vinha a clínica de produto, quali, ou com a semiótica, né, tentando dar conta disso tudo.
Só que assim, a brasileira, ela quer intervir. Estou falando mulher porque naquele momento, basicamente, era só a mulher que lavava roupa, né? Felizmente a coisa evoluiu. Mas a mulher quer intervir no processo. Então, se a gente olhar a primeira Brastemp, lá, mais ou menos anos 60, 70, talvez você se lembre de casa de avó, a máquina de lavar, ela não tinha, a tampa era fechada. Depois eles começaram a colocar uma janelinha de acrílico, né, para a gente olhar. E isso, a janelinha foi criando assim tudo. Hoje era assim, é totalmente visível a roupa. E em cima. E por que tem que ser em cima a tampa? Porque a mulher abre. E se ela abre a frontal, cai tudo, né? Cai a água, espirra. Então, assim, a relação afetiva com a cultura material brasileira, ela assim, uma área riquíssima de estudar. Isso se dá também no fogão, né? O fogão no Brasil tem tampa, é um dos únicos países do mundo que você tem tampa do fogão, que é uma coisa completamente ilógica. E por que a gente tem tampa? Porque precisa fechar, colocar o paninho e a violeta. É só por isso. Não tem nenhuma função. Não tem. É o paninho com a violeta. Isso vai para tudo, né? Então, quando a gente entra na relação do brasileiro com a cultura material, é assim, uma maravilha, né? Agora, falando da questão da sustentabilidade, acho que você já deu a resposta, né, Andréa? A gente está numa sociedade extremamente individualista, não que começou agora, né? Isso já tem muito tempo, isso tem caminhado por séculos, só que hoje a gente tem mecanismos de expressão muito potentes, as redes sociais incentivaram muito isso. Então, se conectar com a sustentabilidade só se for cool, né? Se for cool, né? Bem naquela linha do niilismo cool. Senão a gente não vê, entre aspas, uma vantagem. Diferente desse capitalismo artístico que é tão potente, não é? Quando a gente fala desse lugar do capitalismo artístico, tem toda uma reflexão também que vem nesse lugar que o consumo estetizado, artístico, ocupa em função, de alguma maneira, de carências em outras áreas, das instituições, enfim, das tensões em relação à religiosidade e à própria arte. Não é? Eu procuro acompanhar, dentro do possível, né, enfim, a arte contemporânea por meio das expressões institucionalizadas, né? Então, bienais, exposições, etc., etc. E a gente percebe esse caminho da arte contemporânea muito voltado a um ativismo, a denúncia, ocupando esse lugar, não é? E o consumo oferecendo a beleza, que era o lugar da arte séculos atrás, né? O consumo ocupando esse espaço, a estética, o capitalismo artístico, estético ocupando esse lugar, não é? Então, sim, sustentabilidade só se for cool, isso, não é? Senão realmente não consegue se conectar, não é? Clotilde, parabéns. Obrigada, Malu. Tua fala mexe com a cabeça da gente. Eu não sei o que eu vou sair daqui e comprar daqui a pouco. Claro, por favor. Tem lojinha, não tem lojinha. E esse paninho também com violeta, eu queria saber se tem algum lugar para a gente comprar. Não é? É fascinante a cor violeta. Mas a partir dos estudos que nós temos feito lá no LER, né, no Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação, exatamente lendo, né, o coração tem razões que a própria razão desconhece, eu penso muito na questão ideológica e na persistência durante séculos, né, de uma sociedade machista, patriarcal, onde, pensando já em termos do século XX, toda a propaganda era voltada para reforçar aquela ideia que o lugar da mulher é em casa. Então, na cozinha, de preferência. Né? Exatamente, vendia-se panela, a frigideira do último tipo, né? E nós fizemos um estudo, alguns anos atrás, sobre o uso exatamente de pó de arroz, batom para a mulher branca. Né? Então, por exemplo, o pó de arroz Coty, nas revistas dos anos 30, 40, deixava a pele mais branca. Né? Então, era voltado para o branqueamento e não para a negritude, vamos dizer assim. Então, como é que, nos vossos estudos, de uma forma geral, como é que vocês têm identificado, né, essas transformações que têm sido importantes, né? Por exemplo, a venda de um carro de luxo hoje não é apenas para uma família branca, né? Ou o cartão de crédito.
né, super Os luxuoso. protagonistas Exatamente. Então, das como é produções que nesse culturais. contexto, né, do amor, da paixão, Sim. né, nós também temos essa questão do amor próprio, Claro. né, da identidade. Enfim, acho que também, super obrigada, Malu. Enfim, no começo da sua pergunta, acho que tem ali o caminho, né? A publicidade foi muito perversa, porque ela refletia, né, ela tinha uma função muito utilitarista, né? A sociedade é machista, a publicidade era machista, não é? Ou seja, esse lugar não é o lugar que a gente trabalha lá na ECA, né? Que a gente trabalha nas melhores escolas de publicidade, não é esse o lugar. A gente trabalha com um conceito que também foi bastante cancelado, que é Gilberto Freire, não é? Mas ele tem uma fala muito interessante naquele livro Os Escravos, nos jornais do século XIX. Nem é um livro tão usado dele, mas, enfim, eu gosto, né? E ele tem um momento que ele vai falar assim, a publicidade no Brasil foi abolicionista, porque ela denunciava o quanto era um absurdo você ter escravos em casa, enquanto a Europa já começava a ter fogão a gás, e você usando escravos para carregar lenha. Então, ele fala do lugar da publicidade abolicionista. Então, é claro que o compromisso da publicidade é vender. A gente não pode esquecer disso, porque às vezes se cobra demais. Sabe a coisa da publicidade de causa? Ai, porque a publicidade de causa é até a página 2 da publicidade de causa, porque ela tem que ser de causa, mas se ela vender. Né? Porque o compromisso com a causa, quando entra a questão do lucro, ele realmente termina ali, não é? Então, a publicidade que reflete, né, ok, ela existia e ela ganhou muito, né, deu muitos prêmios e posicionou o Brasil na criatividade mundial, não é? Estou falando de anos 70, pegando televisão, né, pegando já a publicidade de anos 60, 70, 80. O que acontece? Cada vez mais a gente tem trabalhado com uma publicidade que constrói melhores valores sociais. Ou seja, pegando esse gancho lá do Gilberto Freire, uma publicidade que ajuda a mostrar que a vida pode ter um outro caminho, não é? Que a mulher não precisa e não deve estar só na cozinha, né? Que o homem pode estar lá, que qualquer um pode estar lá, que a mulher branca, a mulher preta, enfim, a mulher periférica ou a doutora, sei lá o que for, tem múltiplos eus ali colocados. Então, o que a gente percebe? Um caminho de muito mais abertura, de cuidado, mas ainda assim a gente tem casos e casos todos os anos de problemas, né? Então, em relação à coisificação do corpo da mulher, o branqueamento ainda. Apareceu com Dove a questão do branqueamento há mais ou menos 10 anos atrás, onde a menina usava o hidratante, era uma menina preta, ela passava o hidratante, levantava a blusa, parecia uma menina branca. Né? 10 anos atrás. Ou apareceu, um pouquinho antes da pandemia, 2018, não sei se vocês vão lembrar, quando a Santer lança o papel higiênico preto. Lembram disso? Ela lança o papel higiênico preto, e o problema nem era o produto ser um papel higiênico preto, mas trabalhar a publicidade com o slogan Black is Beautiful. Ou seja, né, um slogan que tinha por trás toda uma luta da comunidade negra americana, joga isso no papel higiênico e bota aquela atriz, como a Mariana, né? Mariana Rui Barbosa. Rui Barbosa como a protagonista. Então, assim, papel higiênico preto, Black is Beautiful e a Rui Barbosa, ou seja, aquilo foi uma confusão. E eu lembro que a diretora de marketing, foi engraçado que naquele momento, o Denis, que é o professor nosso da ECA, né, fez uma crítica enorme à campanha, não sei o que, e a diretora de marketing da Santer me conhecia, me ligou, você pode rebater? Eu falei, não tem o que fazer no teu caso, meu bem. Não tem, não, porque eu precisava de um professor da ECA. Eu falei, você não vai encontrar, porque o que vocês fizeram foi um desastre. Né? Então, assim, acho que tem uma contribuição, porque a sociedade está mais vigilante, não é porque as marcas são boas, são boazinhas, mas sim, porque acho que a sociedade mais vigilante, mais posicionada, mais ativa, os movimentos, né, realmente cobrando mais, tem mais cuidado, e começa a perceber que é possível, né, você ter uma comunicação publicitária potente, divertida, que funciona, inclusive eficiente, agregada a melhores valores sociais, e não apagamentos, ou, enfim, esquecimentos. A cosmética era muito perversa, né? Até as nomeações. Né? Eu lembro quando eu era criança, assim, de falar, vai comprar meia calça cor da pele, né? Era da pele da menina branca, né? Da moça branca, não eram vários tons de pele. Né? Então, sim, a publicidade ela foi um vetor de reforço muito grande.
como eu falo, de espelho, né, de uma sociedade, né, machista, patriarcal, né? A publicidade foi muito perversa. A gente pegar cervejas, né, os calendários, lembra os calendários que ficavam nas oficinas, não é? Então, foi muito potente. A gente percebe algumas marcas até reconhecendo isso. Acho que Brahma, se não me engano, fez isso, a cervejaria Brahma, quando convida, Reposter era o nome da campanha, convida as meninas, pegam os pôsteres todos antigos, meninas artistas, falam, e se vocês fossem fazer um cartaz hoje para nós, como é que seria? Meio que reconhecendo esse passado. Mas é claro, gente, é capitalismo, né? Capitalismo artístico. Leitinho para o bebê branco. Claro, Johnson & Johnson. Quem que era o bebê Johnson? Era o bebê branquinho, loirinho e com olho azul. Não é? Então, muito perverso. Né? Hoje, eu acho que, de fato, pelo ativismo da nossa população, mas também por algumas políticas e algumas leis que, né, a publicidade brasileira tem, alguns regramentos, ainda que seja autorregulamentação, você tem alguns regramentos em relação à idade, à etnia, produtos para bebê, hoje é impossível, né? Você não vai ter mais campanha de leitinho, porque a gente tem que incentivar o aleitamento materno. Você já tem uma evolução muito positiva na publicidade. Sim, ela pode ocupar esse lugar, e é um pouco esse caminho que a gente trabalha lá na ECA. Não é? Obrigada, Malu. Obrigada. Ainda dentro desse recorte, e acabei de me tocar, aquela campanha da Benetton, acho que na época da AIDS, sim, foi de um valor tremendo. Eu não sei se isso é correto, mas, de fato, colaborou muito para esse acolhimento, né, naquele momento tão complicado. Né? Queria saber a tua opinião, se é isto, se é uma percepção, sim, de fato, porque foi meio revolucionário, não só cores, enfim, mas efetivamente de um acolhimento. Foi. Que ela... O Toscani foi genial, né, gente? Ele foi realmente genial. No Brasil era muito inovador. É inovador, inclusive, como produto, né? Aquele monte de moletom, camiseta, tudo colorido. A gente tinha Hering, né? Basicamente, e as piores. Né? Então, o Benetton chegou com uma inovação de produto muito potente, mas principalmente uma inovação publicitária extraordinária. E naquele momento sim, absolutamente assustador, que a gente sabia muito pouco do que era, naquele momento a gente chamava de AIDS, né? E assim, aquele pânico em relação aos afetos, né? E Benetton entra com um caminho, de fato, de tensionamento, porque lembra que eram outdoors, quando tinha muito outdoor em São Paulo, né? Outdoors, tensionando várias questões. E AIDS foi foi uma campanha extremamente afetiva, acolhedora, disruptiva, não é? Mas Benetton tem um pouco esse eixo pela própria herança do Toscani, né, de tensionamento. Aqui no Brasil, a gente tensiona menos, não é? Quando as marcas se manifestam, parece que elas ficam bastante mais contidas, não é? Na Europa, a gente tem isso um pouco mais forte. Isso tem a ver com o próprio desenvolvimento da sociedade. Mas, sim, Benetton fez exatamente isso. Né? Você pode comunicar sua marca, vender moletom colorido, mas, ao mesmo tempo, acolher. Não é? E num momento que era absolutamente crucial. Não é? Eram os inícios que a gente sabia tão pouco sobre o que era, né? A doença. Foi genial. Foi genial. Você não preparou uma banquinha aqui fora? Os produtinhos? Os paninhos? Eu queria agradecer muito. Obrigada, foi maravilhosa a palestra. Obrigada. É muito carinhoso para a gente ter você conosco. Imagina, então, obrigada. Que venha sempre. Só convidar, né, gente? Obrigada.